E aí, pessoal, como é que estão? Pessoinhas e peçonhentas? Eis-me aqui outra vez. Então, vocês viram minha esposa, meu filho lançando vídeo, os vídeos anteriores? Os dois falaram sobre sonhos. O pessoal tá sonhando demais nessa casa. Eu também vou contar um sonho para vocês hoje. E vou fugir um pouco do estilo dos meus vídeos, né? Deixa o seu like, compartilhe o vídeo. Nós precisamos de pelo menos 50 membros aí, 50 membros para poder estar fazendo lives. Isso vai facilitar bastante, bastante a minha vida mesmo, porque ligar o celular e fazer um vídeo corrido, eu acho que é muito mais simples do que ficar editando, entendeu? Então vai ter muito mais quantidade de vídeos se eu conseguir esses 50. Por favor, me ajudem, me ajudem. Falando sobre sonhos, né? Meu filho e minha esposa têm sonhado muito e a gente tem percebido da parte de Deus, que Deus tem mensagens para nos dar. E às vezes a gente não tem sonhos a menos, sabe? Meu filho teve um sonho mais ou menos, se vocês virem aí no vídeo dele. Aliás, assistam o vídeo dele que é muito legal também. Como jovem, ele faz um vídeo mais animado, né? Um baixista de mão cheia também. E ele vai estar postando algumas músicas e tudo mais do trabalho dele também, no estilo dele. A minha esposa também vai fazer a mesma coisa, mais puxada para o estilo dela, né? E creio que agrade também o público feminino. Meu filho sonhou com uma coisa mais ou menos, a minha esposa sonhou com uma coisa amena e eu sonhei com uma coisa bem pesada. Não é sempre assim, né? Os meus sonhos eles variam muito, mas eu tenho sonhos bons também. Tenho sonhos que eu curto bastante, que eu acordo bem agradecido pela noite bem dormida. E eu percebo que às vezes Deus quer avisar de outras coisas que nos cercam, né? Eu tive um sonho essa noite. Eu estava numa van indo para um encontro e essa van estava lotada de passageiros. Eu ali preocupado onde eu ia descer, um lugar desconhecido, né? Mas eu sabia que eu estaria encontrando a minha namorada. E eu desci da van num ponto qualquer lá, andei até certo ponto, até um certo ambiente comercial e lá tinha um restaurante. Né? Eu cheguei no restaurante, a minha namorada já estava esperando. A minha namorada, antes de mais nada, antes da minha esposa brigar comigo, eu já vou avisando. A minha namorada era ela mesma no sonho, tá? Então não tem problema nenhum. E ali a gente, né, apaixonados ali, né, como se fosse início de namoro. E a gente pediu um prato gostoso ali. E a gente tava comendo, né, comendo bastante, tava bem gostoso. E de repente apareceu num visor, que era tipo uma televisão, era meio futurístico, né? E era bem real a imagem, né? Como se fosse um molusco gigante. Ele tinha característica de molusco, ele tinha uma característica meio assim sólida por dentro e gosmento, né? E ao mesmo tempo eu percebi que ele tinha cadáveres dentro dele, né? Cadáveres e pessoas ainda vivas, né? Que regurgitava ali num orifício que ele tinha que parecia a boca. Eu acho que é difícil explicar, é difícil explicar. Eu acho que eu vou colocar um desenha mais fala aí para vocês entenderem um pouco melhor, né? Quem sabe vocês já não viram isso daí em alguns sonhos de vocês, né? Eu percebi que é um sonho totalmente espiritual. Então faz o seguinte, eu vou desenhar para ver se vocês entendem. Então, pessoal era mais ou menos assim. Eu vou tentar passar, né, a ideia do que eu vi neste sonho. O monstrinho era feio pra caramba. Eu não sei de onde que eu tirei isso. Eu acho que o mais perto que eu cheguei de ter uma visão assim foi esse monstrinho aqui que todo mundo conhece. Esse GIF animado
que é muito engraçado. Mas, sinceramente, nesse daqui não tinha nada de engraçado no meu sonho. Era uma coisa muito assustadora. Eu vou tentar passar de uma maneira rápida a ideia do que eu vi no sonho. E eu me toquei, né? Logo após, veio a imagem de eu e a Débora, minha esposa, no caso minha namorada no sonho. A gente estava comendo, né? A gente foi naquele ambiente para comer. E, e como que pode? Num sonho, né? A gente tem uma imagem prévia como desse monstrinho aqui, desse demônio, né? Que, que estava já prevendo o que viria depois, né? Que seria um sonho continuando com como se eu estivesse comendo ali com a minha namorada. E, e depois que eu fui entender, né? Que esse daqui seria como se fosse o demônio da glutonaria, a gula, né? E tem muitas pessoas que se tornam cativas dessa entidade, né? E eu tenho que admitir que eu ando comendo muito, mas já vou fazendo meus exames e eu engordei 18 a 20 quilos depois do que aconteceu comigo. Aquele episódio que eu tive, aquela experiência ali que eu contei em vídeos anteriores. E nessa visão que eu tive, um tipo de pesadelo, né? Seria como se fosse uma ameaça em tempo real, tá? Porque quando diz que o inferno ele é um lugar onde haverá aflição, que lá haverá muitos demônios fazendo com que você sofra, na verdade isso é um mito, tá? É um lugar que terá aflição, mas essa aflição é tanto para as pessoas que não se intentarem no mal que faz, né? E não aceitarem a Jesus Cristo como único e suficiente também para as pessoas que não acreditaram, sofrendo igualmente, quer dizer, muito pior, né? Vão estar também os demônios. Lá é um lugar de punição de todo o mal, seja da parte humana e seja da parte espiritual. Até rimou aqui, mas essa que é a realidade. Muita gente acha que o demônio tem alguma hierarquia lá no inferno, né? Isso daí realmente é uma falácia, né? É, e esses são avisos do que pode estar acontecendo na sua vida em tempo real, não que seja num futuro, né? Em termos de perder a salvação e ir para algum lugar, mas que você está sendo assolado por influências malignas que estão fazendo com que isso aconteça, com que essas coisas aconteçam. É um pecado, né? Então esse é o bichinho aí. Então, pessoal, esse bicho que eu vi era muito real, né? Porque o aparelho, como eu disse, que estava passando essas imagens, né? Era muito realístico. E esse bicho emitia um som como se falasse, mas não era algo que desse para entender. Não era algo que você falava uma língua da Terra ou uma língua desconhecida da Terra, mas era uma coisa, um idioma assim, totalmente estranho, né? É, era mais barulhos, né? Mas se percebia que ele falava e não parava de falar, né? E ele queria comunicar com alguém. E E a gente olhando assustado e não sei o que lá, e falou, não, é só uma imagem, é só algo que apareceu aí nessa televisão futurística, né? Ah, deixa pra lá. No instante que eu deixei pra lá, eu me tornei a olhar a Débora, né, a minha esposa, e minha namorada, no caso, né, nesse sonho, e ela tava comendo já a sobremesa, mas se perceber que ela já tava assim, panturrando já. Tava muito gostoso e ela continuava comendo e ela começava com o semblante assim cair, né? Aquela moleza de tanto comer e,
e de repente a luz do rosto dela começou a sumir, né? Ela começou a ficar apática, ela começou a ficar como se estivesse morrendo em vida, sabe? Ela começou a ficar com olheira escura, né? A pele esquisita caindo, né? E ali eu percebi, né? Que ela estava morrendo, né? E eu percebi que eu também iria morrer, né? Eu estava comendo ali com ela, gostoso e tudo mais, e me panturrando ali com aquela comida e ia morrendo, né? No meio daquele negócio prazeroso, aquele prato gostoso, cheio de colesterol, cheio de açúcar, a gente vai caindo, né? Realmente é uma coisa que isso acontece, né? Então, o que aconteceu? Naquele momento eu me assustei e acordei, né? Me assustei, eu acordei e veio aquela falta de esperança, porque assim, a gente come, a gente tem os prazeres da carne, né? E ao mesmo tempo a gente está morrendo. E na minha frente aparecendo aquele bicho, aquele ser que eu sabia que era um demônio, era como se ele falasse: não tem saída. Você pode comer, você pode se alimentar, você pode achar que você está se energizando, né, que você está consumindo vida, mas é o seu prazer, e o seu prazer vai levar à morte. Esse é o seu pecado, esse é o pecado, e realmente eu tô gordinho, mas é assim, é, às vezes é coisa do subconsciente, mas brincadeira. Quando é espiritual a gente sabe discernir, e realmente foi espiritual porque eu nunca tinha visto um bicho daquele. Nunca tinha visto em filme algum. Eu não tinha inspiração no subconsciente para ter aquilo na minha mente, para que eu pudesse sonhar, né? Para que eu pudesse ter esse pesadelo, na verdade. E eu já acordei sem esperança, com aquela mensagem de falta de esperança, falta de saída. Se a gente está se alimentando, se a gente está vivendo uma vida boa e tudo mais, isso não quer dizer muita coisa, quer dizer, todos nós vamos padecer um dia e ele vai estar lá esperando do outro lado, né? Esse monstro, esse daimon, né? Esse demônio. E isso me tirou assim o brilho da manhã, sabe? Acordei mal, acordei mal. Mas aí eu liguei a TV de manhã, tava tomando meu café e minha esposa ela pôs um pregador lá que sinceramente nem me soou bom, confiável, sabe? Se é que vocês me entendem. Um segmento diferente, assim, muito avivado, muito pentecostal até. Mas, enfim, aquela palavra ela foi entrando. O cara politizou ali também algumas coisas, eu ali tomando café, e de repente, no meio disso tudo, né, de todas as coisas que algumas eu pegava ali e falava, não, isso daqui vem da parte de Deus, geralmente era coisas tiradas da Bíblia, né? E outros já era pelo homem ali, né? Mas o que me marcou, sem prestar atenção no vídeo que eu estava assistindo, foi o que ele falou. Aquele momento foi um momento especial que parece que entrou diretamente no coração. Foi estranho, né? Eu tive aquele déjà vu do sonho que eu tinha acabado de acordar e tinha ali na minha mente. Minha mente estava ali, né, perturbada. Parece que coube assim como resposta do sonho. E naquele momento veio a resposta. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que vem da boca de Deus, né? Uma resposta muito certeira naquele momento. Por quê? Porque a gente passa por alguns momentos de incerteza no futuro, do que pode acontecer. Será que eu vou sentir fome? Graças a Deus, eu nunca senti fome, né? Deus sempre me proveu. Sempre tive comida na mesa, graças aos meus pais também. Obrigado, Deus, por colocar os meus pais na minha vida, né? E Deus sempre me privou de passar fome. Nessas incertezas a gente fala, caramba, será que algum dia eu vou passar fome? E passando fome, como que vai ser isso? E a gente começa a se preparar para um mal,
que pode ser que venha, como pode ser que não. Eu não sei se é certo pensar assim, mas a questão é que a gente tem que estar sempre nos preparando para os dias maus. Deus, ele tem tudo sob controle. Ele tem planos para você que muitas vezes fogem ao nosso entendimento. Muita gente mesmo, muita gente acha que tipo assim, nossa, por que que eu perdi o emprego? Será que foi porque Deus tem coisa melhor preparada para mim? É assim que a gente aprende, né? Desde criança, com os tios ali, com a mãe falando, né, pra gente. E é assim, nem sempre, nem sempre. Nem sempre o que virá será melhor, nem sempre o que virá será fácil, mais fácil. E talvez seja balde de água na cabeça, seguido de outro maior ainda. E a gente tem que entender isso. Né? Essa palavra veio como um conforto, como um refrigério para mim, porque quando veio certeiro, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que flui da boca de Deus, aquilo veio como um refrigério. Porque mesmo na fome você tem que entender que a sua vida depende dos planos de Deus. E você depende de ouvir a voz de Deus nesses momentos. E isso me tirou da incerteza que alguma coisa quis me colocar, aquela criatura quis me colocar, né, tendo esse pesadelo. Então, por mais que os pesadelos venham a se tornar realidade, a gente tem que entender que é uma fase, a gente tem que entender que a gente tem que ter bom ânimo, pois Cristo venceu o mundo e assim nós temos que ser também, temos que ser imitadores de Cristo. Não sei se vocês estão ouvindo esse choro de criança. Imagine como é que não está sendo para essa criança. Quanta agonia, quanta dor, não é? Então, gente, a gente é adulto e a gente não consegue passar um dia de criança. Né? Muitas vezes quando a gente se vê nesse estado, né, porque a gente está prestes a ter um surto, a gente está prestes a se jogar de uma ponte. Né? A gente tem que entender que a criança ela chora, a criança ela esperneia. Para ela não tem coisa pior no mundo do que aquele momento que ela está passando. Mas por ela ser inocente, por ela acreditar 100% de que o pai, a mãe vai acudi-la, de que ela terá ajuda, de que Deus é com ela, isso é um setup, isso é um molde que a criança já vem de fábrica, né? Desse jeito, e a gente vai perdendo essa inocência. Então ela passa por momentos assim, tranquilo. Às vezes é dias e dias desse jeito, chorando, esperneando, entendeu? E no outro dia ela tá brincando, tá tudo ok. Eu lembro que eu era criancinha, eu lembro que eu era criancinha, meu pai só falava assim, pula no carro aí. Não sabia nem para onde estava indo, né? Não sabia para para que eu estava entrando no carro. Eu dizia para ele, posso ir atrás? Aí ele deixava eu ir no porta-mala de uma variante, né? E ali eu poderia sofrer um acidente, né? Poderia vir um caminhão que cacetasse ali a traseira do carro e me amassasse todinho, mas eu ia lá brincando, né? Brincando de como se fosse um motorista de um carro que andasse ao contrário. E eu ficava lá sozinho viajando e sentindo aquela quentura do motor por baixo, aquilo era muito aconchegante. Eu me divertia a viagem toda, né? Eu não estava preocupado se um pneu ia furar, quem que ia trocar o pneu. Não, meu pai estava ali, eu estava ali tranquilo, não queria saber para onde eu estava indo, só estava me divertindo. A questão do risco do caminhão cacetar a traseira da variante, isso aconteceu, tá? Mas não me esmagou.
Então, isso também não me trouxe traumas. Eu continuei fazendo isso sempre que possível. O medo dos meus pais, claro, foi muito maior em me deixar, né? Mas eu esperneava e de vez em quando não tinha como. Eu tinha que viajar ali no porta-mala da variante. A gente esquece como ser criança, como acreditar em Deus piamente, né? E a gente vive numa insegurança, uma insegurança sobre o amanhã. Eu estava conversando ontem com a minha esposa sobre isso. Muitas vezes a gente deixa de curtir o dia, a gente não entende que o que a gente tem é hoje, amanhã a gente não sabe se a gente está vivo ou não, né? E a gente vive num estado de alerta do futuro. O que que será? O que que será? A gente tem que saber que basta o mal de cada dia. A gente não pode estar ansiosos pelo dia de amanhã, né? Deus fala, né? Faz a comparação com os pássaros que não se preocupam no que vestir, né? Não se preocupam na sua aparência, o que que vai comer, né? E fala que as flores, né? Elas não são lindas na sua vestimenta, né? É assim. Mas é isso, pessoal. Toda a minha família está falando sobre sonhos, então eu resolvi falar do meu hoje. E é estranho, né? Que um sonho pesadão, mas que vê a resposta a cavalo. Deus manda resposta. E minha cota de sonho já acabou por aqui hoje. Falando agora sobre o que interessa. Cristo, Cristo. Nessa manhã já veio uma resposta tremenda no meio de uma pregação que não estava interessante para mim, não estava muito de acordo com as minhas teologias, veio justamente essa palavra que se destacou, como se alguém passasse ali um marcador em cima. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E isso sim nos fortifica e nos faz prosseguir dia após dia. É importante que vocês saibam que no mundo só haverá aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo e você também pode fazer assim. Tá bom, pessoal? Não está sendo fácil para ninguém, não está fácil para ninguém mesmo. Mas Deus, ele tem palavra de vida. Ele quer que você entenda que você depende dele. Deixe suas coisas na mão do Senhor, que tudo mais ele fará. Então deixa seu like, se inscreva e até a próxima. Valeu!